Neste momento temos Wagner Yamuto aqui, ele trabalha com educação e a dificuldade dele é vender para o varejo, tá? O Instagram dele é o Matraquinha Oficial. Tudo bom, Wagner? Boa noite, obrigado pela sua participação. Quer compartilhar aí sua dificuldade? Quer já fazer uma pergunta direcionada pro querido Gustavo Cerbasi? Boa noite, obrigado pela oportunidade. E eu posso contextualizar e explicar o que é uma traquinha? Eu consigo ter esse tempo pra gente Manda poder bala, tenta ser sucinto, senão o Ventura voltou. Isso aqui, bicho, o policial cotovelada na cara, meu amigo. O policial mal voltou. Então, se você começar a enrolar demais, eu falo, acelera, criatura. Mas vamos lá, 3, 2, 1, vai. Valendo. Então, vamos lá. Como que vocês pediriam agora para comer batata frita sem dizer nenhuma palavra? Porra, é difícil, né? Em 2 ou 3 segundos, você não consegue nem pensar como que vai fazer. Esse mesmo desafio meu filho tem, e mais 23 milhões de autistas têm também. E aí, pensando nisso, minha esposa, irmão e eu, a gente criou um aplicativo de comunicação alternativa para ajudar essas pessoas a transmitir emoções, desejos e necessidades, através de figuras, e que ao serem clicadas, fazem com que uma voz transmita o que elas desejam, como, por exemplo... Eu quero comer batata frita. Então, o próprio aplicativo vai transmitir por voz. Neste aplicativo, nós já temos 50 mil usuários ativos no aplicativo, mas a gente está com um enorme desafio de conseguir vender a nossa assinatura e materiais complementares que a gente tem nele. Então, a gente não está conseguindo, a gente não acertou ainda o caminho que seguir. Então, essa é a nossa principal dúvida. Pelas experiências que vocês possuem, qual seria, de repente, a melhor maneira de chegar a conseguir vender esse tipo de produto? A gente tem usuários no aplicativo, 50 mil por mês, mas a gente tem essa dificuldade de conseguir chegar na assinatura, e lembrando que o usuário do aplicativo são as crianças e adolescentes autistas. Então a gente tem que encontrar uma forma de chegar nos pais e apresentar tudo que nós temos. Muito bacana, legal. Eu estou acompanhando aqui o Instagram, até peço aí para depois você deixar na tela aí a produção, é o @matraquinhaoficial. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Vai lá, Tutinha. E qual a diferença da versão gratuita para a versão paga? O que ela agrega? Na versão gratuita, nós temos 250 figuras de comunicação já preenchidas já no aplicativo, já pronta para uso, e através da assinatura, os usuários podem fazer a própria prancha de comunicação com fotos dos familiares, objetos e lugares que essa criança tem mais familiaridade. Então ele vai destravar essa possibilidade de fotografar o brinquedo da criança, o cachorro, o gato, o pai, a avó, o tio, a tia, o banheiro da casa dela. Então a assinatura vai para essa linha. E existe algum resultado de melhoria para as pessoas que assinaram? Por exemplo, vocês têm algum feedback dos clientes assinantes de que isso trouxe melhorias para quem assinou? Sim, ela acaba trazendo mais qualidade. Exato, ela traz mais qualidade de vida exatamente pelo fato da criança ter mais familiaridade com o objeto que ela está tentando transmitir e comunicar. Porque tem algumas crianças que ainda têm dificuldade de associar que o desenho daquela bola é realmente a bola que ela costuma brincar no dia a dia. Tá, então, mas o Tutinha perguntou se você já tem isso catalogado. Por exemplo, você tem o feedback, pessoas dizendo, olha, meu filho melhorou a comunicação, acelerou o processo de decisão, ou da gente... Você já tem isso em vídeo ou texto? Nós já temos depoimentos que os usuários nos mandam, e também este recurso ele só foi desenvolvido a pedido dos pais irresponsáveis. Eles começaram a pedir mas você não tem isso colocado em nenhum lugar, né? Você não começou a utilizar isso ainda? Não utilizamos ainda em nenhum material aqui. Normalmente são fotos e vídeos de menores utilizando, né? Menor de idade. Eu também não sei como que funcionaria essa questão. Não, a questão é os pais falarem, olha, melhorou muito a minha comunicação, a qualidade de vida do meu filho, porque antes demorava muito a gente entender mais ou menos o que ele estava querendo, tal, agora está mais rápido, está um processo mais rápido, entendeu? Não é o próprio usuário, mas é os familiares, que são os adultos ali, para deixar esse depoimento mais claro. E isso dá para você deixar muito bacana. Eu vou te dar uma dica, Leandro Aguiari. Esse cara, ele é... Cara, pra mim é o cara melhor que constrói storytelling. Então você construir storytelling a partir desses depoimentos.
Começa a seguir Leandro Aguiar, que você vai começar a entender o que o Tutinha estava querendo falar para você. Mas a gente quer ouvir o Serbasi falando aqui. Não, vamos lá. Esse homem falou que cresceu milhões de seguidores em 16 até agora. Então, de repente, ele pode falar o que ele fez que funciona aí para você, né? Wagner, você tem o que é mais difícil no negócio, que é a definição bem clara do seu público-alvo. Quando você tem uma ideia, quando você tem um produto, quando você tem um serviço, muitas vezes os empreendedores não conseguem encontrar o nicho adequado para vender. Às vezes porque não sabem qual que é o poder de consumo desse nicho, ou eventualmente onde está esse nicho. Você sabe exatamente onde está. É até um público catalogado, é um público que está utilizando os serviços de apoio ao autista, por exemplo. Então, não é difícil identificar onde que os principais usuários do seu serviço estão localizados e podem ter contato com a sua ferramenta. Obviamente que para ter esse contato você precisa investir talvez na consultoria do Aguiar, talvez numa campanha publicitária, montar uma peça que circule em televisões, em redes sociais. Como fazer isso? Por ser um público específico, eu acredito que também não é difícil, mesmo que seja numa fase temporária, conseguir um patrocinador que associe a marca dele a publicidade que você vai colocar. Você colocar uma publicidade conjunta de algum, sei lá, um produto médico, um produto de vestuário, algum tipo de atração que seja adequada para o público autista, que você consiga associar as duas publicidades e fazer uma divulgação combinada, até com eventual participação desse patrocinador no sucesso do seu projeto. Tá? Mas o mais difícil você já tem. O que está faltando é acertar a comunicação, que você também já sabe onde deve ser feito. Você não vai espalhar isso numa grande rede nacional, porque o seu público frequenta espaços bem específicos, escolas bem específicas, e isso vai ajudar você a focar na divulgação. Não seria o caso dele procurar, por exemplo, um investimento externo aí, como você bem disse, um patrocinador, ou até mesmo, a gente pode dizer aí, canais de governo e tal, para que esse aplicativo nem necessariamente precise de assinatura, que ele possa disponibilizar essa versão mais complexa de graça e aí bancado por possíveis... Eric, dentre as várias possibilidades, você tem, além do patrocinador, você tem o sócio, né, que é quem traz a expertise por já ter alguma experiência com alguma iniciativa similar para esse mesmo público que possa participar do seu projeto, agregando valor com conhecimento, com a experiência, com a exposição. Existem páginas do governo, existem páginas das entidades de apoio que divulgam esse tipo de iniciativa. Então você tem instituições e pessoas que se mobilizam para promover soluções para o público que tem algum tipo de limitação específica. Eu acho que você precisa de uma pesquisa de campo, talvez contando com alguma instituição de apoio, para poder identificar quais são esses canais de divulgação que acho que já existem e você ainda não conseguiu ter contato com eles. Ô Wagner, eu tenho uma curiosidade, porque é o seguinte, o seu produto, como a gente aqui já eliciou, é um produto de uma entrada muito, muito simples, a entrada que eu der assim, não tem como as pessoas, não, é um produto que tem objeções, vamos dizer assim. Ele te traz uma característica social muito grande, tanto é que o pessoal, você vê que o Eric mesmo falou, de repente um patrocínio muito grande, né, colocar uma marca forte em cima para ele te bancar, por conta que ele tem um apelo social de 100%, é absurdo. O que me deixou intrigado foi o que essas organizações do espectro autista dizem do seu produto. O que elas dizem? Você entendeu? Mães e autistas. O que elas dizem pra você? Elas gostam, não gostam? Porque eu acho que tem alguma coisa obscura aí. Tem algum segredinho aí que a gente não tá sabendo aqui nessa mesa. Porque é algo tão legal, tão bacana, que tá tendo algum tipo de objeção que a gente não sabe. Por que essas grandes organizações que dão suporte à mãe do autista, ao próprio autista, diz para você em relação ao seu aplicativo? O que eles dizem, inclusive, vamos até segmentar aqui, por exemplo, os profissionais da saúde, muitos psicólogos e fonoaudiólogos utilizam uma matraquinha como base das terapias. Então a gente tem esse feedback positivo por eles. Outros já pedem que ele tenha mais personalização. Coisas que a gente Mas você não tem uma intriguinha, você não tem politicagem no meio, você não tem ninguém querendo te sacanear, nada disso? Bom, não que nós saibamos.
Tá, porque é isso que eu achei. Eu achei que poderia ter alguma objeção, porque é um produto tão legal, tão bacana, para você bater nas portas certas aí, eu não consigo ver uma obstrução para não querer utilizar e promover, e uma mãe falar para outra, e a própria organização chegar e falar, cara, olha que bacana essa iniciativa. Mas acho que a dificuldade é na versão paga, né? Você tem mais de 50 mil usuários hoje? É isso que você falou ou não? Isso, mais de 50 mil usuários ativos. E pagantes são quantos? Então, pagantes, nós lançamos este recurso há 2 meses. E nós temos em torno de 8 pagantes de mensalidade, com pagamento recorrente. Eu acho com que ticket médio de 20. Como estratégia rápida que você poderia fazer aqui, você dá um mês de graça para todo mundo. Se fizer diferença na vida do cara e o pai perceber que faz diferença, ele vai falar, ué, o que vai custar para mim? Eu não sei quanto é a assinatura, mas que seja 20, 30, 50 reais se melhora a vida do filho dele. Pô, pro filho... Ninguém nega nada, né? Só se não tiver mesmo. Vamos lembrar que uma família que tem uma criança com espectro autista tem terapias que uma família com outras crianças não tem talvez cuidados que exijam algum tipo de custo a mais na família, e há uma natural resistência a outros gastos acessórios. Eles tendem a pensar que se não for essencial, nós não vamos contratar. Agora, se você vai oferecer uma degustação do seu serviço por um período, sendo tão interessante, sendo bastante aplicado, eu acredito que talvez um mês seja suficiente mesmo para a família entender o valor daquilo e aderir à contratação do serviço. Muito legal, Wagner. Perfeito. Muito legal. Obrigado pela sua participação, meu querido. Eu que agradeço os insights que vocês mandaram para a gente aqui. A gente vai trazer agora tudo isso como lição de casa aqui, para poder evoluir ainda mais. E daqui a pouco tempo a gente chegar para vocês aí e falar que tudo deu certo. Show aí. De bola. A gente tá impactando a vida de centenas de milhares aí de crianças e adolescentes. Tenho certeza, já tá no caminho aí. É só, acho que algo com a comunicação mesmo. Boa sorte aí com o Matraquinho Oficial. Muito legal o projeto, parabéns.